Crise energética, possível calote dos Estados Unidos, crise na China e inflação de commodities alta. Parece até Mad Max, mas não é não. Vem comigo entender o que está acontecendo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. E como eu falei, precisamos entender o atual cenário global e por isso vamos entender a geopolítica, a economia e tudo o que está acontecendo no mundo. Primeiro vamos falar da crise energética que está afetando o mundo todo, seja a Europa, Inglaterra, China, Estados Unidos, Brasil e por aí vai. Primeiro vamos falar aqui do Brasil. Tem até a notícia aqui da CNN que fala: Brasil, Europa e China têm crises energéticas com causas diferentes. Vou dissecar aqui cada uma. Já falei do Brasil, deixar o link aqui, que é do Brasil, é crise hídrica, tá? Então já expliquei o vídeo, assistam, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, tá? Então não deixem de assistir. Bom, aqui, quando a gente entra aqui na questão, vamos primeiro falar da Europa. E primeiro, entrando na questão da Europa, mas antes de eu continuar, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no vídeo para mais conteúdos como esse vídeo aqui, tá? A questão da Europa, o vilão da crise energética por lá é o gás natural. Só como está voltando a demanda, as pessoas estão se vacinando, as pessoas estão voltando a se socializar com as outras pessoas, a economia está voltando, os mercados estão abrindo e por aí vai. Então está tendo uma demanda por mais energia, que nem a gente aqui no Brasil está tendo a crise hídrica, mas por conta de água a gente está sofrendo por isso. Mesma coisa lá. Quando a gente entra aqui no gráfico, nessa matéria aqui, por que a energia na Europa está quebrando recorde, está aqui na matéria? Aí a gente olha aqui a questão do preço do gás. O preço do gás na Europa está batendo 80 euros. Isso é muito alto se a gente olhar desde abril, que estava em 20 euros. Sabe? Olha a diferença. Então isso está aqui aumentando, porque conforme eu falei, as pessoas estão se vacinando e a economia está voltando. Só que o nível de produção estava lá embaixo. Eu até falei, expliquei melhor também no vídeo do porquê que a gasolina está a R$7. Porque depois eu até falar uma questão do petróleo também. Voltando à questão do gás natural na Europa, a gente vê, olha o preço na Polônia, 85 euros, por mais que a Inglaterra não faça mais parte da Europa, ela entra na questão da pesquisa. Vou até falar da Inglaterra também, porque ela está com outro problema além do gás. Tem a República Tcheca, a Alemanha, tudo na faixa de mais ou menos a média de 80 euros, então está muito alto quando a gente olha. Isso afeta a oferta. Se a demanda está aumentando e a oferta está baixa, é simples, lei da oferta e demanda, os preços sobem. Entrando na questão do petróleo também, como eu falei no vídeo da gasolina R$7, tem a notícia aqui que o preço do petróleo pelo barril foi acima de 80 dólares pela primeira vez em 3 anos. Notícia desse mês aqui de setembro, tá? Aí quando a gente olha aqui o gráfico, que é o preço do barril do petróleo, olha como é que teve um choque no preço por conta da pandemia, mas olha como é que ele voltou para o mesmo patamar de 2018, 80 dólares. E o que? Isso afeta o preço da gasolina, afeta o preço de tudo que é relacionado ao petróleo. É simples. Aí quando a gente parte aqui para a China, o grande vilão da China é o carvão, que é o principal componente da matriz energética da China, é o carvão. E está tendo um choque de oferta lá. Por quê? A questão ESG, fiz até um vídeo explicando aqui, Salvando um Planeta, explicando sobre as novas energias renováveis que está tendo. E a China está com essa pressão para se tornar mais verde. E o carvão é um dos grandes vilões da política ESG. Então a China está cortando, reduzindo a produção do carvão. Isso que afeta a energia do Japão e afeta o preço do carvão. Que já é a mesma questão, oferta e demanda. Se a demanda por energia está a mesma, mas a oferta diminuiu, acontece aqui, ó. Preço do carvão em dólares. 208 dólares aqui quando eu tô vendo. Altíssimo. Olha quanto era vamos botar aqui nos últimos 5 anos. Olha aqui, olha, tá no patamar mais alto que já teve. Nem perto. Se a gente olhar aqui no gráfico de todos os anos, não teve. Desde 2009, tá um patamar mais alto. Por quê? Essas políticas ESGs estão afetando o mundo. Ao invés das pessoas irem gradativamente, estão querendo se tornar verde muito rápido. E as pessoas demandam energia. E quanto mais tempo passa, mais a demanda de energia é necessária. A gente olha aqui no gráfico da China também. Crise energética na China. Corte de energia já atingem ao menos 20 regiões que representam 66% do PIB da China. Então, se a gente olha aqui, olha regiões com corte de energia que teve por causa do carvão. Olha isso, é absurdo. E isso afeta a energia. Causa o quê? Crise energética no planeta. A China produzindo menos, tendo menos energia, vai crescer menos e afeta o quê? O PIB. China é o maior comprador, o maior parceiro comercial do Brasil. Se ele está comprando menos, se está tendo menos negociações entre o Brasil, vai sofrer. E a gente sofre junto. E por último, o último país que a gente vai falar da crise energética é a Inglaterra.
que ela está sofrendo uma questão geopolítica, porque ela saiu da Europa, da União Europeia, está sofrendo por causa do Brexit. Aí a gente olha aqui, por que ela está sofrendo? Como assim? Porque antigamente os caminhoneiros que faziam transporte da Inglaterra e da União Europeia não precisavam de visto, de passaporte. Agora, como a Inglaterra saiu da União Europeia, eles precisam de visto. Isso o quê? Que empresa vai querer pagar um visto para o cara poder ir só para a Inglaterra, sendo que ele pode ficar na União Europeia circulando livremente? Aí a empresa chega e oferece para o cara, ó, você pode ir para a Inglaterra, mas a gente vai ter que reduzir seu salário. O cara olha assim, não precisa, não quero ir para a Inglaterra. Antes eu podia ir e não tinha problema. Agora tem essa questão do visto. A gente olha aqui o gráfico, o número de caminhoneiros como tem caído no Reino Unido. Olha, é absurdo. De 299 subiu, caiu, mas agora a demanda, como é que tá? Baixa, mesma coisa. Tem até a questão da crise do petróleo lá, da gasolina. Não tá tendo gasolina, porque ninguém tá indo para lá. A União Europeia não está mandando, as empresas não estão mandando, não é vantagem. Aí, Boris Johnson está mandando cartas para as pessoas que já foram caminhoneiros na Inglaterra se querem voltar a trabalhar. Então, está tendo essa questão de oferta e demanda e está gerando crise energética, está faltando gasolina, em alguns países está faltando carvão, aqui no Brasil está faltando água e a gente passa uma crise energética global generalizada. Mad Max. O segundo assunto que eu quero falar aqui com vocês, que é muito importante, é em relação ao calote dos Estados Unidos. Como assim o calote dos Estados Unidos? Os Estados Unidos vai pagar o quê? Pode ter isso, e isso já é uma recorrência dos Estados Unidos. A dívida, os Estados Unidos, para quem não sabe, ele fica financiando o tempo todo, criando dívidas, ele compra títulos o tempo todo. Tanto que a gente está esperando quando o Fed, o Banco Central Americano, vai anunciar o tapering. Tapering é redução da compra desses títulos. Não que eles vão deixar de parar, o ideal seria, mas eles não vão parar porque eles querem deixar sempre o mercado mais líquido possível, com mais liquidez financeira. Aí a gente olha aqui na notícia, Partido Democrata tenta evitar paralisação e calote do governo dos Estados Unidos. Aí, como os Estados Unidos pensa, como a Janet Yellen, que é a, vamos dizer assim, ministra da Economia dos Estados Unidos, pensa em evitar essa paralisação e evitar o calote dos Estados Unidos. Como todos os anos os Estados Unidos adoram fazer. Vamos ver aqui a notícia que ela fala. Chega a ser cômica. Ela diz nessa coletiva aqui que os Estados Unidos, para não sofrer com o calote, precisa elevar o teto da dívida. Como assim? Digamos que uma empresa ela consiga arcar com 100 milhões de dívida. Então ela pode contrair até 100 milhões. Isso é o teto dela. Então, se ela consumir mais dívida a mais de 100, ela não vai ter como arcar. É o que ela está falando para os Estados Unidos fazer. Os Estados Unidos pode adquirir até 100 milhões, é só um exemplo, tá, galera? Até 100 milhões, não, vamos aumentar o teto para 200. Aí a pessoa olha assim, tá, mas como é que os Estados Unidos vai pagar? Não importa, vai aumentando a dívida até uma hora não ser sustentável. Só que é aquela questão, uma hora a conta chega, né? E quando vai chegar? Não sabemos. O que podemos é nos preparar e estar aqui. Galera, o cenário tá complicado, tá pessimista, mas infelizmente tem que trazer as notícias, tem que trazer os sinais. Isso são sinais. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos esgotará todas as medidas para manter o funcionamento do governo até 18 de outubro. Depois dessa data, vai ficar sem fundos suficientes, a menos que o Congresso eleve o teto da dívida. A advertência foi feita pela secretária do Tesouro, Janet Yellen. Aí quando a gente entra agora a partir da China, já fiz até um vídeo falando sobre a Evergrande, não vou entrar muito na questão da crise da Evergrande, só vou dizer que o Partido Partido Comunista Chinês está injetando liquidez, né, na China para a empresa Evergrande não dar calote. Então ela está injetando essa liquidez. Óbvio que o Partido Comunista ia interferir na economia, né? Ele não vai deixar a economia livre, mas ele vai interferir só internamente. As pessoas que contraíram dívida ou emprestaram dinheiro para a Evergrande ou qualquer outra empresa construtora chinesa, vai tomar calote, essa é a verdade. Aí quando a gente olha na questão imobiliária, além da Evergrande, olha a quantidade de apartamentos desabitados na China. Apartamentos vazios na China é equivalente a 90 milhões de pessoas. Tem apartamento para 90 milhões de pessoas. Aí quando a gente olha a população da Alemanha, são 84 milhões de pessoas. Basicamente, a gente pode tirar a Alemanha e jogar para a China, que ainda vai sobrar espaço. Reino Unido, 67 milhões de pessoas. Itália, 60 milhões. Canadá, 38 milhões de pessoas. Então, a China construiu, todas as construtoras construíram tantos apartamentos, tantos imóveis, seja lá o que for, para 90 milhões de pessoas, só que não tem essa oferta. E aí?
Não sei. Vamos saber? Será que é uma crise imobiliária na China? Não sabemos. O que o partido chinês vai fazer? Também não sabemos. É ficar aqui de olho. Não esqueça de se inscrever, que eu vou trazer mais notícias sobre isso, com certeza. E se a China está com todas essas crises, tá tendo um choque de oferta, essa crise energética vai afetar o abastecimento global. Como eu falei no início do vídeo, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E se a China não está demandando isso, vai ter um choque de oferta global. Hoje a China é um dos maiores parceiros comerciais da maioria dos países. Então, se ela está tendo um choque de oferta, choque de produção, vai afetar a cadeia global. Podemos sim ter uma crise sistêmica, uma crise em todos os países, porque as pessoas têm que estar preparadas caso as empresas sofram com essa escassez e a questão do transporte, porque a China também não está importando nem exportando muita coisa. Então, afeta a cadeia de produção de tudo. Então, os países precisam começar a se adaptar e entender essa fragilidade no sistema. Com isso, podemos entrar no último dado, que é a inflação das commodities. Quando a gente entra aqui no site Caixa Bank Research, tem uma pesquisa aqui muito boa, uma economista, deixa eu dar os créditos para ela, a Beatriz Villafranca Serrano, não sei se é brasileira, mas parece, que ela fala que, ela bota aqui no gráfico, o preço das commodities, como aumentaram, das commodities de metais, agrícolas, de energia, metais preciosos, olha só, é tudo commodity, olha como é que tem aumentado desde 2020 até hoje. Então, você tem que ficar de olho, a energia ainda não voltou aos patamares que eram, mas está voltando a crescer, então por isso, aquela questão que eu falei no início do vídeo, a gente está com um choque de oferta e demanda. Então, se os preços começam a aumentar e não tem muita oferta, mas a demanda continua a mesma e só aumenta, os preços vão aumentar. Acontece isso. A inflação nas commodities. Olha aqui, ó, outro gráfico mostrando o preço das commodities, o índice do preço dos commodities, como é que está aumentando gradativamente. Aumentando absurdo. Aí quando a gente entra aqui, vou até deixar na descrição também, galera, leiam na descrição, do site do Banco Central Mundial, que fala aqui, ó, World Bank Commodity Price Data, que é as informações dos preços das commodities no mundo todo. Eles fizeram uma média, tá? Então, quando a gente olha aqui em 2021, vamos pegar o final de 2020, que a economia supostamente já estava voltando, né? Aí a gente olha aqui o carvão na Austrália, o preço do petróleo, até aquela questão da China, mas olha aqui o preço do carvão na Austrália, entre outubro e dezembro estava $68. Hoje está em 168 de agosto de 2021. Olha como é que teve a variação de preço. Mesma coisa do petróleo, estava 43 e agora está $70. Mesma coisa, gás natural, nem se fala. Se aumenta $1, galera, você tem que entender, por exemplo, tem a questão do real. Já até expliquei nesse vídeo que eu não ganho mais com dólar, porque a nossa moeda é uma moeda fraca. Então, se aumentar $1, está aumentando R$6 praticamente para a gente o preço. Então, por isso que é muito perigoso. As pessoas aumentaram só $1. Não, é muito perigoso para a economia, ainda mais para a nossa economia, que o Brasil é um país emergente. Aí quando a gente olha aqui, além das commodities de energia, vamos olhar as commodities de comida, que o brasileiro gosta muito de comida, carne, frango. Aí quando a gente olha aqui o preço da meat beef, que é a carne vermelha, percebemos aqui, estava em 4, estava aproximadamente entre 4 alguma coisa, 4,50, é tudo em dólar, tá? É o preço do quilo. Aí a gente vê que recentemente está em 5,61, aumentou o quê? Aproximadamente $1,10, vamos botar assim de média. Então isso afeta, como eu falei, se aumenta $1, tá aumentando R$6 pra gente, em real. Frango, a mesma coisa, tava o quê? $1, um e pouquinho, tal, tá em 2,40 agora aproximadamente. Mesma coisa, galera, aumenta, o açúcar aumentou um pouco. Se aumenta os produtos em dólar, aumenta pra gente. Então isso é inflação. As pessoas gostam de definir inflação como aumento generalizado dos preços, só que às vezes pode ser uma questão de choque de oferta e demanda, nível de produção está baixo, a demanda está alta e a oferta está baixa, então acontece isso. Não é inflação. Por mais que o real sofra com a inflação, o real se desvaloriza, os bancos centrais globais têm metas de inflação, que isso é uma coisa inadmissível, e ele está falando que a nossa moeda, no ano que vem, tem a meta de desvalorizar tal %. Isso aí as pessoas precisam entender, tá? Então, galera, esse foi o cenário que eu quis trazer. Pode ser um cenário bem pessimista, mas tá o mundo todo sofrendo. O que a gente pode fazer é investir nosso dinheiro, tirar o nosso dinheiro do Brasil, comprando criptomoedas, dólares, ouro, não importa, mas o que a gente tem que fazer é proteger o nosso dinheiro, porque investir é preservar e aumentar o nosso capital, nessa ordem, beleza? Então, galera, é isso. Esses são os cenários. Tá tendo uma crise global, né? Se podemos dizer, além de ser energética, China tá com os problemas dela de bolha imobiliária, talvez.
crise do carvão, Inglaterra sofrendo, todo mundo está sofrendo, a Europa também, não é só a gente que está mal das pernas, podemos dizer assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e enviar para todo mundo que não está entendendo o que está acontecendo com o mundo ou não sabe. E é isso, nos vemos no próximo.